Olá, alunos. Vamos agora finalizar aí com a unidade 3, tratando aí desse outro extremo, né, da tecnologia social e do determinismo social que a acompanha. A gente viu de um lado as sociedades tecnológicas, né, que são algumas teorias que eu agrupei para a gente chamar atenção aí para o problema do determinismo tecnológico. Agora é hora de ver o determinismo social. Bom, como é que surgem essas críticas mais rigorosas ao conceito tradicional de tecnologia, ao modelo de desenvolvimento tecnológico, né, a essa ideia de progresso? Surgem porque começam a surgir uma série de problemas sociais e ambientais ao longo do século XX, que foram desencadeados por esse modelo tecnológico adotado, né? Com isso, esse modelo revelou-se falido, né? Essa política científica e tecnológica adotada por especialistas, somente por especialistas e tecnocratas. Isso provoca, então, um sentimento social e político, né? Em muitos setores da sociedade, não só agora no setor acadêmico, político, em vários setores, né? Ambientalistas, né? Das pessoas comuns, obviamente. E esse sentimento social e político de que era necessário mudar esse modelo. Esse modelo não atendia, né, a maioria das pessoas, a gente poderia dizer assim. Cunhou-se, então, esse acrônimo Tecnologia Social, TS, é a partir desse marco teórico aí que a gente vai estar falando, né? E ele é bem consolidado já, esse conceito. Eu gostaria só de já fazer uma menção aqui. A tecnologia social ela não surge propriamente para fazer uma crítica ao determinismo tecnológico. Eu é que estou usando, tá? Esse conceito e essa teoria que já é relativamente bem consolidada, para fazer, né, uma reflexão e uma crítica ao determinismo tecnológico. Bom, a gente vai ver também que, embora importante a crítica que esses teóricos, né, sociais fazem, a gente vai ver aí, ela também tende para o outro extremo, que é do determinismo social. Também, então tem problemas também, né? A gente quer resgatar então esse outro extremo e relativizar as ambições e pretensões mais gerais das teorias da sociedade tecnológica. Mostrar aí os limites, como a gente já viu. Apesar de serem pertinentes, né, essas críticas, ao conceito tradicional de tecnologia, ao determinismo tecnológico, essa perspectiva frequentemente corre risco, então, de tender para o determinismo social. Bom, tem um movimento que é muito conhecido, é um movimento acadêmico, inclusive, que não se restringe à esfera acadêmica, mas é hoje consolidado em muitas universidades no mundo afora. Tem cursos de especialização, há mestrados, há doutorados, há muita pesquisa, e esse movimento chama CTS. E ele pode ser entendido como movimento, uma proposta alternativa a esses modelos, né, que propõem explicar o desenvolvimento e a inovação tecnológica e a sua relação com os contextos sociais. Então, olha só, aqui tem um componente novo, quer dizer, não é tecnologia em sua lógica interna, sozinha, mas ela nos contextos sociais. Enquanto o movimento, então, é uma crítica aos modelos e teorias que não atendem às necessidades sociais mais gerais. Então, aquela preocupação que a gente viu, né, com a falência por uma série de problemas sociais e ambientais do modelo tradicional de desenvolvimento. Então, esse movimento agora não, se preocupa com as necessidades sociais mais gerais, especialmente daqueles sujeitos que vivem em países mais pobres e periféricos. Os estudos de CTS, então, constituem hoje um vigoroso campo, que eu já falei, né, científico, que se trata de entender o fenômeno científico-tecnológico no contexto social. Isso é importante. Tanto em relação aos seus condicionantes sociais, como no que se refere às suas consequências sociais e ambientais, né? Agora não se busca o progresso linear, né? Independente do social. Não, às vezes vale a pena num projeto, por exemplo, tecnológico, gastar-se mais
economicamente dizendo, porque ele é mais viável no que diz respeito a questões ambientais, não é? A questões sociais, por exemplo. Então, há essa preocupação com o social agora, né? Com o que é chamado de desenvolvimento sustentável. A origem desse movimento de tecnologia social, a gente encontrou isso, pode encontrar isso na proposta de tecnologia apropriada indiana, né? Que foi uma ação, um movimento dos indianos contra o colonialismo inglês, né? E contra, então, toda aquela importação de tecnologia europeia, inglesa principalmente, obviamente, em busca daquelas tecnologias que fossem mais tradicionais e importantes para o povo e mais adequadas, né, apropriadas do povo indiano. Não só consumir a tecnologia importada, mas ver a adequação, por isso contexto social. Você testa uma proposta acadêmica com forte apelo aos aspectos filosóficos e sociais envolvidos, né, na ciência e tecnologia. Surgiu aí na década de 70, a partir de novas correntes de investigação empírica em filosofia e sociologia, e de um incremento de sensibilidade social e institucional. Isso é importante. Né? Sensibilidade social às questões sociais, aos problemas sociais, aos problemas ambientais, né? Para se criar, então, os projetos, propostas. A tecnologia social é uma evolução, então, da noção de tecnologia apropriada, né? Tecnologia social, que a gente chamou aí. A tecnologia apropriada é muitas vezes referida como tecnologia alternativa, utópica, inclusiva, uma palavra que se usa muito, né? Socialmente apropriada, adequada, limpa, ecológica, racional, tem vários rótulos aí, vários nomes aí. Nela, todo o conjunto de técnicas e tecnologias de produção é direcionado para maximizar o bem-estar de todos. Então, eu não vou analisar agora, o meu suposto agora, meu pressuposto não é de que a tecnologia tem uma lógica própria, uma eficácia que eu devo respeitar, né, que o técnico ou tecnocrata tenha que respeitar. Não, agora entram em jogo variáveis sociais, ambientais na escolha de um projeto, da implementação de algum processo tecnológico, por aí vai. Bom, a TS então se preocupa com as bases tecnológicas necessárias para que se possa combater a desigualdade, recuperar a autonomia. Não é a tecnologia que vem nesse movimento da globalização aí dos países ricos para os países pobres, sendo que os países pobres simplesmente consomem e se escravizam, né, por essas tecnologias. Não, agora o que se busca é uma autonomia, que o país possa desenvolver as suas próprias tecnologias, né, e ir avançando, obviamente. Desenvolvimento sustentável, que a gente falou, e menos dependente, né, de uma determinada população em relação a outra. Cenário político internacional, então, o que a gente tem? Processo de globalização unipolar, não é? Que favorece os detentores do capitais nas economias avançadas e penaliza os países periféricos. Em nível nacional, como é que isso se reproduz? Um projeto de integração subordinado e excludente, que agrava o particularmente desigual e predatório estilo de desenvolvimento, né? Não se preocupando com essas idiosincrasias, né, com essas especificidades. Bom, qual que é a questão aí, de novo, né? De novo, o problema é que, embora o alerta, embora todos esses movimentos sejam fundamentais, dada a falência do modelo de desenvolvimento da tecnologia tradicional, da tecnologia que a gente viu, né, que caracteriza as sociedades tecnológicas, o que ocorre é que, geralmente, quem tende ou quem defende essa teoria tende a defender ou supor, né? Às vezes, não, obviamente, não defende abertamente, mas supõe, outras vezes abertamente, que é a sociedade que determinaria, então, a tecnologia, né? Esse fenômeno que a gente veio tratando aí. Bom, para finalizar, a gente diria o seguinte: sociedades são plurais, né? Há níveis distintos de sofisticação entre sociedades,
entre as sociedades, né, uma europeia e uma latina, por exemplo, e mesmo dentro de uma mesma sociedade, não é? Talvez pudéssemos utilizar a metáfora da sociedade elástica como horizonte para pensar uma terceira via, que eu já, aquilo que a gente já disse já nas primeiras unidades, né? Não vai dar para desenvolver muito, mas uma terceira via que evite os dois extremos, né? Essa sociedade elástica, então, como é que ela pensa a sociedade hoje? Como transbordamento dos antigos referenciais espaço-temporais que garantiu o controle da vida social. O que os autores querem dizer com elástico? Para eles não quer dizer que sejam frágeis, pois pode implicar em resiliência e em versatilidade, né? Em adaptação, a gente pode dizer assim. A tecnologia é a condição necessária para essa elasticidade, mas não suficiente. Existem outras variáveis que a tornam assim, bem como a sociedade é condição necessária para a mudança tecnológica, mas não suficiente. Não é só ela, e é isso que quer dizer aqui. E aí a gente poderia encerrar dizendo o seguinte: em termos ontológicos, há sempre uma relação com o mundo que não se limita ou não se reduz ao contexto social, por sua vez, ou à história. Em outras palavras, as coisas ou materiais com as quais lida a tecnologia lida são de tal natureza que é preciso muitas vezes se adaptar ou se ajustar engenhosamente para que todo mundo construído se efetive. O que está se dizendo aqui é que muitas vezes na relação da produção, de se produzir algo, eu tenho que me ater não à sociedade propriamente, mas a essa relação mais direta entre aquilo que eu projeto, por exemplo, e o modo de se construir, né? E a natureza, e os materiais que são utilizados. Não é? E é dessa relação muito específica entre processo de produção e a matéria que eu vou transformar, é nessa relação que o objeto se dá também. Né? E com isso eu quero dizer o seguinte, que não se determina só pelo social, obviamente. Então não vai dar para a gente avançar nisso, mas assim, uma terceira via teria que lidar com essas questões e evitar, né, e escapar dessas duas formas de determinismo. Tecnológico, que afirma que a sociedade é dependente, né, para a sua transformação exclusivamente da tecnologia, e determinismo social. Ou seja, o outro extremo, de que a tecnologia dependeria para se realizar, para se efetivar, do social exclusivamente. E a gente está dizendo aqui não, que existem aí outros aspectos que provocam essa, ou que exigem essa transformação, essa modificação. Bom, a gente encerra aqui a nossa disciplina. Espero que possa ajudá-los, né, essa ideia, essa questão dos determinismos, principalmente para quando vocês forem continuar aí as investigações e lerem esse tanto de teoria social, né, teoria sobre as sociedades contemporâneas, ao lerem, para que leiam, então, obviamente, se resguardando, né, se policiando de forma crítica, né, não aceitando, de repente, teorias que são nada mais, nada menos do que moda, né, e que tratam um fenômeno tão complexo, tão profundo, como a relação de tecnologia e sociedade, de forma tão superficial, né, como muitas vezes a gente vê. Ou seja, é isso. Então, obrigado e até breve. Né?